Esse episódio de hoje ele é um episódio muito especial que nós vamos falar sobre um personagem bíblico que ele é uma referência para muitos. Quando a gente lê a Bíblia e olha a história desse personagem, a qual falaremos aqui hoje, a gente vê que ele é o único que Deus teve como o segundo coração. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não é um personagem qualquer. O tamanho do seu nome também revela o tamanho da polêmica que está envolvida quando se fala de Davi. Por quê? Davi cometeu erros, Davi ele adulterou, Davi ele praticamente assassinou Urias, mas mesmo assim ele permaneceu sendo o homem segundo o coração de Deus. O que está por trás disso? O que faz um homem que tanto errou, que tanto pecou, um homem que cometeu erros graves estando na posição que estava, ser amado por Deus ao ponto de Deus dizer, ele é o homem segundo o meu coração. Senhoras e senhores, nós vamos falar hoje sobre ele, sobre Davi, e para falar sobre Davi eu estou recebendo aqui meu amigo Sidney Almeida. Já esteve aqui, já viralizou bastante, já entregou diversos conteúdos e agora chamei ele para esse desafio nessa série especial sobre Davi. Recebam aí nosso querido amigo Sidney Almeida. Bem-vindo, meu amigo. E aí, gente, Pai Senhor Jesus, que felicidade voltar para o maior podcast do Brasil. Aonde eu vou, o pessoal comenta. E assim, eu sou freguês aqui já, né? Porque você é de casa. Eu sou de casa, então eu me sinto muito à vontade, me sinto bem. E o legal é que a gente tá aqui para falar do reino, falar da palavra. E eu amo isso, gente, falar da palavra de Deus, extrair lições da palavra de Deus. Eu espero sinceramente que você goste, que seja edificado. Você que tá assistindo aí da sua casa, coloca a sua família para assistir junto, coloca lá na TV da sua casa, deixa os cortes rolando aí, vai ser top. Inclusive o que você falou aí, por exemplo, antes de entrar no assunto, você teve, cara, muitos cortes que viralizaram, né? A gente tem, só em um corte aí, a gente totalizou 25 milhões nas duas redes. Inclusive de Davi também, né? De Davi também. Eu acho que ninguém no Brasil fala tão bem de Davi, por isso que eu te chamei pra série. É verdade, é verdade. Mas fala pra mim, Sidney, e tem esse reconhecimento, pessoal, esse efeito, por que eu vou te perguntar isso? Porque eu basicamente eu vivo aqui e sempre gravando, eu não viajo tanto o Brasil como você, que é um pregador que está todo dia viajando, todo dia em um estado diferente, então eu não tenho essa percepção. E eu queria ver de você, isso é real? As pessoas, elas te reconhecem através dos cortes aqui do podcast? Ian, eu acho que você não tem noção, eu acho que ele não tem noção do engajamento, do poder que o seu podcast está tendo no Brasil. Existem 3 públicos que me seguem. 3 não, deve ter mais, mas no mínimo 3. Primeiro, aqueles que me conheceram pregando. Às vezes eu vou numa igreja, a pessoa, enfim, ouve a pregação. Nossa, que pregador legal, vou seguir ele. Esses são os que me seguem da pregação. Só que tem outros que me seguem, às vezes, através da Valesca, que é minha esposa, que, sim, enfim... E também tem os do podcast. É um novo nicho, que foram de vídeos que viralizaram muito. E o pessoal, poxa, que palavra abençoada, tal, vou seguir ele. Inclusive, já que a gente tá aqui em Alphaville, né? Eu vim aqui na igreja da Cassiane. A The Alpha. Eu já preguei com a Cassiane uma vez, num evento lá em Cuiabá. Só que eu nunca tinha, assim, né, conversado com ela e tal. Quando eu cheguei na sala dela, na sala pastoral, junto com a galera, a família dela e tal, a primeira coisa que ela e a filha dela falaram foi: te conheço dos cortes, do podcast. Você tá entendendo? Elas não me conhecem da pregação. Elas me conhecem do podcast. Na verdade, eu acho que tem gente que nem sabe que eu prego, né? Conhece do nicho, é um nicho específico. Como também tem outros que me seguem só da pregação, de igreja, que viu eu pregando no altar e tal. Então isso é muito legal, porque vai ajuntando. Por exemplo, esse nicho do podcast, ele é mais amplo. Porque, por exemplo, tem pessoas que nem são cristãs, mas gostam de ouvir uma palavra, é como se fosse uma palavra do dia, um corte. Às vezes eles colocam lá no WhatsApp, nos grupos da família. Recebo essa palavra aqui pela manhã, eu recebo muita mensagem disso. Pô, te conheci num grupo da minha família, colocaram o seu corte lá. Que legal. Você recebe essa mensagem? Muito. Ei, direto joga nos grupos lá a sua... Sabe? Cara, às vezes a pessoa vai dar um bom dia, põe um corte.
coloca lá no grupo da empresa, grupo da família, recebe essa palavra de Deus pra sua vida. E edifica o pessoal. Nunca foi na igreja e ouviu um vídeo. E vi um vídeo meu, às vezes nunca nem pisou na igreja, mas conhece dos cortes, cara. Já vê você... Não, porque eu falo isso porque o corte que eu sei que a gente postou deu 13 milhões, né? Um número extraordinário. Se a gente fosse, pra ter noção desse alcance, 13 milhões, quantos estádios do Maracanã lotado não seria? Isso é loucura. Ei, tem país que não tem 13 milhões, cara. É muita coisa. Por exemplo, São Paulo, com toda a sua grandeza, é uma das maiores metrópoles do mundo. Tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões. 12 milhões. Então, é como se todos os cantos de São Paulo, becos, valados, comunidades, bairros ricos, todos vissem um vídeo. É muita gente, cara. É só Deus pode fazer isso também, né? E parabéns a vocês também. Cara, eu sempre falo isso, né? É sempre um conjunto. Então a gente traz o convidado ele é o convidado que domina sobre o assunto. Exatamente. E isso facilita tudo, né? Porque o convidado que ele está preparado para responder sobre aquele assunto, ele já tem um entendimento que consegue discorrer de forma fácil. E o que é legal é que a gente está conseguindo comunicar com a galera não cristã. Porque principalmente seus vídeos têm muito perfil verificado de artistas globais repostando. Exatamente. Entra nesse que a gente acabou de falar, que às vezes a pessoa não vai pra igreja, mas é simpatizante, gosta de ouvir uma palavra, gosta de receber uma orientação, é edificado e recebe os cortes dos podcasts, vai chegando vídeos, a pessoa é como se fosse um pão diário da pessoa, sabe? Sim. Isso é muito bom, cara. Ou seja, a pessoa que, na sua visão, a pessoa que quer viralizar tem que vir pro YugiCast. Com certeza. Olha, eu vou falar pra você. Em questão de engajamento, pro meu Instagram, foi da água pro vinho. Da água pro vinho, porque é um alcance que é muita coisa, cara. Tipo, se alguém, por exemplo, independente da área, às vezes é palestrante, às vezes é empresário, às vezes é pastor, pregador, psicólogo, cantor, sei lá, escritor. Muita coisa, é muita gente. Eu acho que a pessoa pode trilhar outros caminhos, mas não pode deixar de trilhar esse daqui de podcast. Eu acho que é essencial, é um conselho que eu dou como... É o futuro, chegou pra ficar. Exatamente. Meu amigo, vamos lá, depois dessa introdução maravilhosa aqui, a gente falando sobre a importância de podcast, agora nós estamos com o coração fervendo, né? Caloroso para saber sobre Davi. Você é um cara que a gente vê diversos vídeos seu pregando sobre Davi, é um dos poucos no Brasil que tem assim uma ciência da palavra para falar sobre Davi. Antes de eu entrar na primeira pergunta, eu já quero saber de algumas coisas, que conversando aqui com o Sidney nos bastidores, o Sidney ele segura as pérolas, falou, cara, eu tenho estudado muito sobre Davi. Primeira coisa, eu quero saber aí o que você tá estudando, quais novas conclusões que você chegou aí sobre Davi. Cara, eu gosto muito de Davi. Davi é uma das histórias bíblicas que mais me inspira, me motiva, me incentiva. Como que a gente não vai respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Mas sabe o que é interessante? Tem um teólogo que diz que Davi tinha unção nos dedos. Aí eu fiquei pensando, unção nos dedos? E faz sentido, sabe por quê? Por quê? Davi tinha unção nos dedos porque com os dedos ele segurava a espada e nunca perdeu uma guerra. Uau. Com os dedos ele escreveu os maiores salmos da Bíblia. Com os dedos ele pastoreava a ovelha segurando o cajado. Com os dedos ele segurava o cetro e foi o maior rei de Israel. Com os dedos ele tocava a harpa e até demônio corria. E com os dedos ele segurou uma pedra na mão. E o gigante caiu. Mas enfim. Mas sabe o que eu acho legal sobre Davi? É que a história de Davi não é uma história de super-herói. Não é uma história de super-herói. A vida de Davi começou a mudar em um dia normal. Um dia simples. Porque, por exemplo, ele foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel. Mas ele ficou conhecido em Israel no capítulo 17, quando ele derrubou Golias. Mas você sabe, Davi não foi lá para guerrear. Sabe o que ele foi fazer lá? Ele foi levar
pão para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, a mando do seu pai. Ó, já que os seus irmãos estão na guerra, leva pão para eles. Agora para pensar. Davi foi ungido no capítulo 16 e leva pão para os irmãos no capítulo 17. Isso é muito difícil. Tem que ter humildade. Porque, para pensar, é difícil você carregar uma marmita para os irmãos sabendo que já carrega uma unção de rei. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que eu aprendi? Não despreze as pequenas tarefas. Porque serão através delas que Deus vai abrir oportunidades maiores, gigantes, tremendas. Eu sei que muita gente não gosta de fazer coisa pequena. Porque sabe, não, mas eu tenho unção de rei. Mas um dia, você orou pelo pouco que você tem hoje. E na época, você não tinha nada. Então não se esqueça, o pouco também já foi um sonho. Nós não podemos... quem nasce grande é monstro. Por mais que você tenha unção de governo, aprenda uma coisa. Davi levou marmita para os seus irmãos na guerra, só que tem um detalhe. Ele foi levando marmita, mas voltou rico, príncipe e matador de gigantes. Então, não despreze as pequenas coisas, não despreze o seu pequeno salário, não despreze a sua pequena igreja, não despreze as pequenas portas, porque foi o próprio Jesus que disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Cara, isso que você falou aqui é matador, cara. Como que você aprende a lidar, ou como você consegue entender isso? Poxa, eu estou levando marmita quando o que está dentro de mim é unção de rei. Que humildade, né? Acabou de ser ungido rei e eu vou levar marmita para os irmãos na guerra? Isso é humildade. Agora, quando a gente fala sobre Davi, a gente sabe que Davi, ele é um enigma, porque indo a fundo, Davi, ele é o cara que poderia facilmente ser um cara depressivo. Por quê? Rejeitado pelos seus irmãos, porque a gente enxerga até em Davi um certo perfil tanto quanto solidário, porque você vê uma casa cheia e repleta de irmãos, o pai está ali, o banquete está ali, só que ele está longe dali. Aquele ambiente, ele está longe daquele ambiente, ele está no campo, ele está cuidando de ovelhas. A gente vê um menino que a referência que o seu pai tem é: falta o pequeno, falta o menor, falta o desacreditado, falta o último. Restou apenas ele. Então a gente percebe que Davi, na sua história, ele foi muito rejeitado. Mas Davi, você não vê ele entrar em colapso. Apesar da rejeição que ele sofreu, a Bíblia traz ele como um grande homem. Qual é o segredo, Sidney, por trás dessa resiliência que Davi ele carregava? Cara, você acredita que a resposta dessa pergunta tá nessa mesma história que eu acabei de falar? Era a essência de Davi. Ele levou pão para os irmãos, correto? Correto. Só que no mesmo capítulo que ele leva pão para os irmãos, Eliabe, o irmão mais velho, o humilhou, o desprezou, o feriu com palavras, mas mesmo assim Davi os alimenta, porque cada um oferece aquilo que tem. Tem uma frase que eu uso, que eu levo para minha vida: não importa o que fizeram contra você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Uau! Compreende? Porque o modo que a gente reage com aquilo que fazem contra nós revela o nível de maturidade e de cura que a gente possui. Você pode ser desprezado, humilhado, ferido, abandonado, mas na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Uau! Ou seja, o veneno dos outros não será capaz de mudar a essência que Deus colocou dentro de você. O Compreende? veneno que as pessoas utilizam como você não pode mudar aquilo que está dentro de você. Exatamente. Davi era assim. Aí entra outro ponto. Isso daqui é fantástico, porque Davi
Davi sabia quais eram seus inimigos. Por mais que o irmão dele o humilhava, quando Eliabe o humilhou, diz a Bíblia que Davi fez assim, ó. E Davi se desviou de Eliabe e foi fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, vencedores de gigantes, não ouve a voz dos pessimistas. Vencedores de gigantes, não ouve a voz dos covardes. Por quê? Porque Davi não deu atenção pro irmão. Ele estava focado no gigante. Sim. Vencedores de gigantes não ouvem a voz dos pessimistas. Sabe o que eu aprendi? Aqueles que nunca venceram um gigante dirão para nós que os gigantes são invencíveis. O que Davi fez? Meu Deus. Não dá atenção. Por quê? Yes. Porque se Davi para debater com Eliabe, ele perderia a oportunidade de vencer o gigante. Às vezes a gente precisa entender que as pessoas não ouviram o que a gente ouviu. Eles não viram o que a gente viu. E eles não receberam o que a gente recebeu. Então o que a gente tem que fazer? Nós não andamos debaixo de opinião alheia. Nós andamos debaixo de uma palavra. Uma palavra. De uma palavra. Então se eu fosse liberar uma palavra aqui, a palavra seria essa. Não diminua a qualidade dos seus sonhos para se adequar a gente medíocre. Você conseguiu compreender? Não diminua a qualidade dos seus sonhos para se adequar a gente medíocre. A verdade é essa. Gente fraca tem problema com gente forte. Gente fraca tem problema com gente forte. Então Davi pegou e simplesmente se desviou. Dê atenção àquilo que vai te promover. Ponto. Isso que você falou, Sidney, traz uma reflexão que eu achei muito interessante. Davi, ele foge daquele que quer questionar, quer impedir. Ou seja, Davi, ele sempre soube quais eram as suas lutas, né? E tem lutas que não valem a pena. Tem lutas que não valem a pena, é verdade. E, mano, a história de Davi é fantástica, cara. Eu sei que você gosta de Bíblia. Tem tantos detalhes, tantas... como é que fala? Minúcias. Tem tantas minúcias. Isso. E assim, vou te falar um mistério aqui, cara. É uma das coisas que quando eu li sobre Davi, eu tô estudando a história de Davi mais a fundo, né, com mais atenção ultimamente. E quando eu li isso daqui, porque assim, ó, Davi foi humilhado pelos irmãos e Davi foi desmotivado por Saul. Correto? Porque Saul falou assim, não, você é muito menino. Golias é muito grande. Ele é campeão, você é pastor de ovelhas, não tem como você vencer. Sim. Tá bom. Agora escuta o que eu vou te falar. Isso daqui eu acho que vai demorar um pouquinho para explicar isso daqui, mas vocês vão entender onde eu vou chegar. Com o que Davi matou Golias? Com o que Davi matou com Golias? O que ele tinha na mão? Uma funda. Uma funda. Agora escute isso daqui. Tem gente que acha que a funda que Davi usou era um instrumento de improvisação. Sabe? Tipo, ele não conseguia pegar na espada. Falou, não, já que eu tenho uma funda aqui, eu vou com ela. Não. A funda era um armamento de guerra. Escuta isso. A funda era uma arma de guerra. Arma de guerra. Por quê? Porque um exército era dividido em 3 partes. Primeiro, cavalaria. Cavalaria era aqueles que iam em cima de carros e cavalos, né? Com lança e guerreavam em cima dos carros e cavalos. Depois, a artilharia. A artilharia é aqueles que seguravam arco e flecha e funda nas mãos. Certo. E a infantaria, que eram aqueles linha de frente, né? Que iam com espada, escudo, para combate corpo a corpo. Agora eu vou te falar um mistério aqui. Sabe qual que era a tribo de Israel? Que era especialista na arte da guerra com funda? Qual? A tribo de Benjamim. Saul era de qual tribo? Benjamim. Agora eu vou ler isso daqui, ó. Depois é só pra você entender o que eu vou dizer. Uau. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Guarda o que eu vou te falar. Olha o que a Bíblia fala sobre a família de Saul. A família, que era de Benjamim, correto? Correto.
tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha e funda para atirar pedras. Agora, olha isso aqui. E pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Você entendeu o que está escrito aqui? Com a mão direita e com a mão esquerda. Eles não erravam o alvo com arco e flecha e com funda nas mãos. Agora eu vou te perguntar um negócio aqui, Yang. Se a tribo de Benjamim era especialista com a funda e a família de Saul era especialista, não errava com a mão direita e com a mão esquerda, quem seria o homem mais capaz de derrubar Golias com a funda nas mãos? Saul. Saul, cara. Saul era especialista com a funda nas mãos. Mas sabe por que foi Davi e não Saul que derrubou o gigante? Por quê? Porque Deus não usa os habilidosos. Deus usa os corajosos. Isso mexeu com a minha cabeça. Porque aí entra a frase que Albert Einstein disse: Deus não usa os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Então Deus não está preocupado com a sua estrutura. Uau. Deus não está preocupado com o seu anel. Deus não está preocupado com a sua faculdade. Deus não está preocupado com a sua inteligência. Ele não quer saber se você é capaz. Ele quer saber se você tem coragem. Sabe o que Miles Monroe disse? O cemitério é o lugar mais rico da Terra. E sabe por que ele disse isso? O lugar mais rico da Terra não é o petróleo de Dubai. O lugar mais rico da Terra não são os diamantes que tem na África ou o dólar que tem nos Estados Unidos. O lugar mais rico é o cemitério. Por quê? Por quê? Porque no cemitério tem livros que nunca foram escritos. Tem faculdades que nunca foram concluídas. Tem ministérios que nunca foram exercidos. No cemitério tem pessoas que tinham tudo para enriquecer e nunca enriqueceram. Por quê? Porque não tiveram coragem. Então Deus não quer saber se você é capaz. Deus quer saber se você está disponível. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? Disponibilidade. Saul tinha capacidade. E Davi? Davi tinha a coragem, a disponibilidade. Isso é fantástico. Talento não é tudo. Talento não é... Habilidade não é tudo. Exatamente. Talento não é tudo. Porque se fosse assim, quantas pessoas melhores do que eu e você poderia estar aqui? E por que não estão? Porque às vezes não tiveram coragem de arriscar. Você sabia que os maiores bilionários e os maiores milionários do planeta já quebraram várias vezes? Mas sabe por que eles conseguiram vencer? Por quê? Porque não se acovardaram. Não se acovardaram. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: se te mostrares frouxo na hora da angústia, a sua força é muito pequena. Isso é forte, mano. O medo mata sonhos. A gente pode dizer isso. O medo mata projetos. O medo mata sonhos. E outra coisa, o medo mata a mente. O medo mata a mente? Uau! Exatamente. Toda pessoa que ela tem esse perfil, porque você vê Davi, conforme você falou, ele era um cara assim que não tinha todos os recursos que os irmãos tinham, né? Não tinha aquelas habilidades que os irmãos tinham, mas Davi, a todo momento, ele já se mostrava um cara corajoso. Exatamente. Já se mostrava um cara valente, porque antes mesmo de lutar com um gigante, ele matava leão, matava urso, ele guerreava. Então, na sua visão, qual é a importância dentro de Davi? Qual é a importância do bastidor que ninguém vê? Qual a importância da luta no secreto? Qual a importância da luta do desconhecido? Na luta do desconhecido. Você diz assim, no sentido de que Davi, os irmãos de Davi também eram como se fosse inimigos dele, no sentido do inimigos do projeto que Deus tinha pra ele? Exatamente, porque Davi, ele teve essa luta de Davi. Se a gente for parar, qual foi a luta mais importante de Davi? Todo mundo vai dizer, foi contra Golias, porque foi o momento que ele foi visto. Foi a luta que todos viram Davi.
foi a luta que revelou Davi. Só que antes de lutar contra Golias, ele também lutou com o leão. Ah, se eu falar um negócio pra Ele você lutou aqui, com- se você não deu um glória agora, Jô. Não, é Você sério. pegou, já vi que você pegou. Não. Vai. Sabe o que eu posso falar pra você? O maior inimigo de Davi não foi o urso. O maior inimigo de Davi não foi o leão. O maior inimigo de Davi não foi nem o gigante. Não foi Golias? Não, sabe quem foi? Quem? O lobo. O... Essa o Brasil quer ouvir. O lobo? O maior inimigo de Davi foi o lobo. Qual lobo? Você sabia que Saul perseguiu Davi durante anos? E sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. Nossa. Só que eu acabei de falar aqui na conversa. Saul era de qual tribo? Benjamin. Benjamim. Você sabia que todas as tribos... Isso aqui é muito forte. Você sabia que todas as tribos tinham um símbolo? Um símbolo. Certo. Sabe qual era o símbolo na bandeira de Benjamim? O lobo. E isso foi tirado através de Jacó em Gênesis 49, que abençoou Benjamim, dizendo: Benjamim será como o lobo que despedaça a sua presa e logo a reparte. Pela coincidência, Saul agiu com Davi como um lobo. Por quê? Porque ele agiu debaixo das sombras. Uou. Ele agiu pelas costas, como um verdadeiro lobo. Agora, se você pegar isso daqui, mesmo Davi sendo perseguido por Saul, você sabe, Davi não morreu. Yes. E por que Davi não morreu, mesmo sendo perseguido por um lobo? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. Eu já peguei. E qual que era o Cara, símbolo uau. estampado na bandeira de Judá? Leão. E sabe o que é interessante? Jesus veio de Judá, correto? Yes, correto. Ele é O leão. chamado de o leão da tribo de Judá. Sabe por que o lobo não matou Davi? Porque tinha um leão que o defendia. Aí eu aprendi uma coisa: aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca. Se os lobos te cercarem, Uau. sempre terá o leão para te defender. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Uau. Cara, pegou? cara, você falando disso aí, 21 vezes Saul tentou matar Davi. E volta naquele ponto que a gente falou, você vê, mais um motivo que Davi tinha pra ser muito triste e depressivo, porque até quem tinha que apoiar ele, né, o perseguiu, Exatamente. que foi Saul. E o engraçado é que essa perseguição começou através de um corinho de fogo, né? Um corinho de fogo? As mulheres... Ah, sim. Começaram Saul matou... Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz que Saul endemoniou. O homem ficou endemoniado. Aí eu te pergunto, como que um rei inveja um servo? Como? Essa pergunta é... Como que um rei inveja um servo? Sabe o que eu aprendi? A felicidade atrai mais inveja do que a riqueza. Isso me fez concluir... Para que eu quero descer, produção. Você entendeu? Uau! Isso me fez concluir que Saul não invejava o que Davi tinha. Era Era o que Davi era. Não era o que Davi tinha, era o que ele era. Porque Davi não tinha nada. Quem era o rei era Saul. Aí entra esse negócio de inveja. Um psicólogo, eu tava lendo, disse assim, ó: a inveja não é doença, é desvio de caráter. Aí um outro disse assim, ó, que a inveja é a arma dos incompetentes. Por quê? Porque Saul não conseguia ser Davi. E essa é a mente do invejoso. Se eu não consigo criar o céu que eu quero, eu vou lutar para criar o inferno na vida dos outros. Ele fez de tudo para criar um inferno na vida de Davi. Mas só que Davi escreveu um salmo quando estava sendo perseguido. Sabe o que ele disse nesse salmo? Saul fazendo de tudo para acabar com a vida de Davi.
Aí Davi escreve um salmo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Ou seja, nenhuma seta de Saul tirou um dia de sono de Davi. Nenhuma seta de Saul tirou um dia de sono. Isso nos ensina muito sobre ser resilientes, na sua visão. Isso é uma lição para que a gente saiba lidar com as perseguições que as pessoas têm conosco? Com certeza, meu mano. Com certeza. Se tem alguém que foi resiliente, foi Davi. Porque existe uma distância, né, entre a promessa e o cumprimento. Essa distância entre promessa e cumprimento nós chamamos de processo. Processo, boa. E o processo de Davi foi anos sendo perseguido. Ele se fingiu de louco. Ele correu para vários lugares, se escondendo em cavernas. Mas ele resistiu, cara. Foi até o final. Só que tem um segredo, né? O que fez Davi vencer todas as suas guerras, continuar firme no propósito. Ele citou isso quando foi vencer Golias. Olha o código, a senha. Golias olhou para Davi e disse assim, ó: eu sou algum cão para você vir com um pedaço de pau tentar me vencer? Aqui eu já aprendo uma lição. Antes de Golias tentar vencer a vida de Davi, antes de Golias tentar destruir a vida de Davi, ele tentou destruir o seu psicológico. Uau. Você entendeu? Cara, que detalhe, hein? E passa batida, nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Total sentido. Tentou vencer o seu psicológico. Só que a mente de Davi era blindada. Por quê? Porque no capítulo 16 ele foi ungido. E a unção é aonde? Na cabeça. Davi tinha unção na cabeça. A mente de Davi era blindada. Ou seja, nenhum dardo inflamado e nenhuma seta maligna conseguia entrar na cabeça de Davi. Porque eu não sei se você sabe, se você perde na mente, você perde na vida. Seus pensamentos tornam-se palavras, suas palavras viram atitudes, as suas atitudes definem o seu caráter e o seu caráter mostra qual será seu caminho. Céu ou inferno, vitória ou derrota, crescimento ou perdas. Davi estava com a mente blindada, mas sabe como que Davi responde Golias? Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É aqui a chave. Você se torna invencível quando Deus luta com você. Eu aprendi uma coisa: quem tem a presença vence guerras invencíveis. Quem não tem a presença perde guerras imperdíveis. Então o convite de Deus é: me dá a sua fraqueza que eu te dou a minha força. Deus estava falando comigo enquanto eu estudava que Deus ungiu Davi. Deus ungiu Davi não só para o trono, Deus ungiu Davi para a batalha. Então a unção que Deus derrama sobre a sua vida não é só para pular, não é só para correr, não é só para falar em línguas, é para vencer qualquer inimigo. Então nunca perca a presença de Deus. Quem perde dinheiro perde pouco. Quem perde amigo perde muito. Quem perde família perde muito mais. Mas quem perde a presença perde tudo. Perde tudo. A presença é tudo. Mano. A presença, e Davi, ele tem esse perfil, né? Porque você vê ele dizer assim: pode tirar o trono, tira tudo, mas não retires de mim a tua presença. Meu Deus, é verdade. Isso foi pra selar com chave de ouro, né? Tanto que Davi não estava pegado ao trono, ele estava pegado à presença. Porque quando ele caiu, você disse: Senhor, tire tudo, só não tira o teu espírito. Isso é fantástico. E Davi, quando agora que você falou, ele caiu, esse momento, né, da queda de Davi,
Como entender o cara que tá no momento mais forte dele, o cara que tá, né, ali, poxa, tem o trono, tem tudo, e mesmo sendo esse cara brilhante que era, ele se rendeu à queda, né, a Betseba. Isso mostra que Deus não levanta super-heróis, né? Deus não levanta super-heróis. Super-heróis à máscara. Yes. Deus, a Bíblia é fantástica, porque ela mostra a glória dos grandes homens, mas não esconde as suas fragilidades. Porque senão, a gente estaria aqui adorando a Davi, adorando a Elias, adorando a Moisés. Só que a Bíblia mostra a glória deles, mas não esconde as suas fragilidades. Por quê? Porque Deus não quer que você ache que a vida de um ser humano é só por cima, é só vitória, só alegria. Se isso não for verdade, a gente precisa tirar o Salmo 40 da Bíblia. Porque no Salmo 40, verso 1, diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, sim. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, certo? Certo. Só que no mesmo Salmo, o mesmo escritor disse: apressa-te ao Senhor em me auxiliar. Peraí, no verso 1, esperei com paciência. No outro, apressa-te. O mesmo Elias que fez fogo cair do céu foi o Elias que correu para o deserto e disse: não quero mais viver, me mata. O mesmo Pedro que disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, foi o Pedro que sob pressão disse: eu não conheço esse homem. O mesmo Paulo que disse: tudo posso naquele que me fortalece, foi o Paulo que disse: aquilo que eu queria fazer, eu não faço, e aquilo que eu não queria, eu faço. Eu acabo fazendo. Sabe o que isso significa? Deus não levanta quem tem asas. Deus levanta quem tem coração. Ou seja, Deus não está preocupado se você é anjo. Anjo mora no céu, nunca pecou e tem asa para voar. Deus escolhe seres humanos que moram na terra, pecam todos os dias, vivem lutando e vencendo. Mas Deus sempre aparece e diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus não está preocupado se você tem asa, Deus está preocupado se você tem coração. E eu posso encerrar falando um negócio aqui interessante? Vai. Se você não der um glória a Deus agora. Ser humano não é pecado. Pecado é querer ser Deus para as pessoas. Ponto. Nossa. Ser humano não é pecado. Pecado é querer ser Deus para as pessoas. Davi era humano. Davi era humano. A humanidade de Davi gritava. Por isso que a Bíblia não esconde as suas fragilidades. Isso é fantástico, cara. Você acredita que Davi... A gente pode dizer que Davi era um perfil, assim, de um homem feliz? De um homem alegre? Você acredita que Davi era feliz? E o engraçado é que tinha tudo pra não ser, né? Pra não ser, Davi escreveu vários salmos sobre a alegria. Na verdade, o salmo é uma expressão, porque salmo é compor. Sim. Como que você consegue compor no meio de uma perseguição tremenda? Alguém querendo te matar e Davi escrevendo salmos. Outra coisa, você sabia que Filipenses é chamado de carta da alegria? Paulo escreveu ela. Por que chama de carta da alegria? É porque diversos capítulos, versículos, ele cita a alegria e fala para o pessoal ser alegre. Capítulo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Mas sabe onde Paulo escreveu essa carta da alegria? Na prisão. Outra coisa, antes de Jesus ir para o Getsemane, ele ia sofrer no Getsemane, sentir a agonia da cruz, seria maltratado, seria preso. A Bíblia diz assim: e tendo cantado um hino. Oxe, quem consegue cantar sabendo que vai sofrer? Quem consegue cantar sabendo que vai para o Getsemane? Isso é um mistério que Deus colocou dentro do crente. O próprio Jesus disse assim, ó: bem-aventurados que choram,
porque eles serão consolados. A palavra bem-aventurado é felizes no grego. Felizes são os que choram? Em outras palavras, felizes são os infelizes? A pergunta é, um crente consegue ser feliz em tempos de profunda tristeza, de profunda angústia, de profunda perseguição? Sim, porque a alegria do crente verdadeiro não está nas coisas ou nas pessoas, está na presença de Deus. É por isso que Abacuque disse, ainda que o produto da oliveira minta, não haja ovelhas nos currais, que o fruto, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, pode estar dando tudo errado, a minha alegria está no Senhor. Eu te pergunto uma coisa, quando uma mulher vai gerar o filho, a hora do parto, ela sangra, ela chora, ela sofre, mas eu te pergunto, ela tá triste? Não. Na verdade, quando ela vê o bebê, ela abre um sorriso, porque ela gerou o milagre da vida. Então ela se esquece do que ela passou. Por quê? Porque a visão da chegada sustenta o caminho. Aquilo que ela passou se torna pequeno, porque aquilo que era maior apareceu nas suas mãos. O milagre tá aqui, ó. Então o crente pensa, eu passo pelo que eu passo, eu vivo o que eu vivo, mas quando eu ver a promessa nas minhas mãos, aquilo tudo é jogado no mar de esquecimento. Vale a pena. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Esse foi o Sidney Almeida aqui no Youngcast. Então eu queria agora que você deixasse as últimas considerações finais para Davi. Porque todo cristão deve seguir Davi ter Davi como um exemplo. Gente, encerrando esse dia aqui maravilhoso com vocês, é lógico que a gente poderia passar horas falando de Davi. Eu não sei se você percebeu, a gente só ficou até Golias, né? Até Golias? Dava pra ir até umas horas aí. Ah, sim. Mas é lógico que vai ter outros podcasts aí, outras oportunidades. E a gente vai conseguir explorar com mais tranquilidade esse tema maravilhoso que é Davi. Mas Davi é um espelho pra nós. Um espelho com riscos, mas é espelho. Boa. É um espelho de superação, de como amar a Deus. Um espelho de como não desistir daquilo que Deus colocou sobre nossa cabeça. Então, o conselho que eu dou para você que está nos assistindo é: seja resiliente como Davi. Absorva dele aquilo que ele tinha de melhor, que era a adoração e a guerra. Nunca perdeu uma batalha e sempre adorou a Deus com um coração verdadeiro. E eu tenho certeza que você vai prosperar muito nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, hein?